Tudo bom, Luísa? Hoje eu vou fazer um circuito um pouco diferente, eu não sei se vocês viram, mas eu acabei não colocando um tema específico, porque eu queria deixar livre hoje. Então, se vocês já se sintam à vontade, que hoje vai ser meio no esquema que eu tô acostumada mesmo a conversar. Ops, fiz besteira aqui. É o que eu tô acostumada a conversar no consultório. Então, vocês fiquem à vontade, pode ir se colocando, se tem dúvida, se tem alguma pergunta, se quer que eu toque em algum ponto específico, se não, eu vou desenrolando como eu costumo fazer, tá bom? Mas fiquem à vontade, se vocês quiserem ir, hoje eu não tenho um tema só, tá aberto, é como se fosse uma conversa mesmo, uma roda de conversa. Então, não sei se vocês viram, nos últimos dias aí eu subi um post que eu tô com uma nova proposta, que é um grupo, tô chamando de um grupo de autoconhecimento, né? E vai ser um grupo que vai ser uma vez ao mês, online, mas não vai ser aqui, não vai ser por aqui, pelo Insta, vai ser via Google Meets. Então, eu preciso mandar um link para que a pessoa acesse essa reunião. E a primeira reunião de apresentação do que vai ser isso vai ser agora no próximo sábado. Então, se vocês ainda não viram meu post, ou se estão vendo agora, então é uma perspectiva assim. Então, vai ser um grupo em que eu vou colocar alguns temas específicos, uma vez ao mês, sempre aos sábados. Eu já tenho todas as datas, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Então, agora, a primeira, dia 6 de junho, vai ser das 11 ao meio-dia, das 11 ao meio-dia e 30, tá bom? Quem quiser, me manda um WhatsApp, meu celular é 11 9 8635 7324, tá? Tem aí nos contatos, pode ser ou um direct por aqui ou um WhatsApp, e eu vou incluir vocês nessa minha lista de transmissão. É um grupo com um número de pessoas que vai ser limitado, tá? Não deve passar de 10, 12 pessoas. Eu já tenho quase que um grupo formado, mas se tiver número suficiente para montar 2 grupos, não tem problema. Eu abro um segundo grupo num outro dia e a gente conversa de repente para um segundo horário. Essa primeira roda de conversa não tem custo nenhum, né? Então, o que é a proposta que eu tô trazendo? De todas essas lives que a gente vem conversando, eu tô sempre falando dessa metáfora, que é por isso que eu uso aí o Instagram, cuidando do seu jardim interno, desse espaço, desse ambiente que a gente convive 24 horas por dia, por mais que a gente tente escapar. E ao conviver com a gente o tempo inteiro, muitas vezes a gente se dá conta de alguns buracos que a vida trouxe, que a vida deixou. Às vezes algumas marcas mais profundas, umas vezes umas marcas um pouco mais superficiais. Mas todos nós temos marcas. E às vezes, para a gente evitar de entrar em contato com essas marcas, com essas dores, a gente faz um movimento externo. Um movimento de aceleração, um movimento de correr para todos os lados. E isso desconecta a gente desse jardim interno. Então, a proposta desse grupo, né, dessa troca, é fazer alguns exercícios específicos para a pessoa se dar conta de como está esse ambiente e de como transformar esse ambiente interno. Gente, hoje eu tô usando o microfone, o som tá bom? Se não tiver bom, vocês me avisam que aí eu troco, tá? Eu não perguntei. Se vocês puderem me confirmar se tá bom. Oi, Thiago. Tá bom o som? Tá saindo bem? Tá dando pra escutar? Bom, acho que sim. Então, nessa perspectiva dessa troca, né? Então, cada um vai ter um pouco de espaço para se colocar. Nessa primeira conversa, eu quero
que as pessoas tenham um espaço mesmo para colocar as principais dificuldades, até para eu poder manejar o que vão ser os próximos temas desse grupo. Então vai ser esse sábado é o primeiro, né? Primeiro final de semana agora de junho, depois a gente vai ter um encontro em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vão ser no total 7 encontros. Mas não significa necessariamente que se você participar do segundo e não quiser participar do terceiro, ou não tiver tempo, ou não puder, ou tiver... Uma coisa não impede a outra, tá bom? Então, quem quiser é super bem-vindo. Essa primeira roda de conversa que vai acontecer sábado, se por acaso você não puder participar e quiser mesmo assim participar desse grupo que começa com exercícios um pouco mais formais a partir de julho, me avisa, porque aí de repente a gente forma um outro grupo, tá bom? Então é número limitado, vou mandar o link via WhatsApp, e aí é só clicar ali e aí você tem acesso. É melhor que use a plataforma do PC mesmo, do computador, porque se a gente acessa pelo celular, o resultado não é tão legal, a gente não consegue ver todo mundo que tá ali, tá bom? Então, se você ainda não sabia, então é esse grupo, então eu tô fazendo um convite para todo mundo. Não tem custo nenhum esse sábado, tá bom? E aí depois, quem quiser mais informações, me manda um WhatsApp e eu vou mandando, beleza? Deixa eu ver se vocês já colocaram alguma coisa aqui, senão eu vou começar a falar de algumas coisas aí que me permearam essa semana. Oi, Tati. Boa noite, tudo ótimo. Brinco que a quarentena são dias de vinho e dias de chá. É verdade. Você sabe que tá aumentando muito, né? Diz que aumentou muito o consumo de álcool. Muito. Boa noite, Ana. Acho que é Ana Carol. Kátia, Tiago, Maria Luísa, o som tá bom, me responderam. Sim, ok. Bom, então, como eu tinha falado, eu não coloquei nenhum tema específico de hoje. Se vocês, quem ainda não tinha entrado, se vocês tiverem algum tema, podem colocar, tá bom? Como é que vocês têm passado? A última conversa que a gente teve foi aí com a Raquel, que contou um pouquinho do olhar dela, o quanto que ela teve que ampliar esse olhar para dentro da fisioterapia, como é que foi essa questão para ela e como é que ela conseguiu adaptar isso. E super tá funcionando, ela tá dando conta de um monte de gente aí online. Queria saber se vocês refletiram um pouco, se já pensaram na carreira de vocês, como é que vai ser isso, se vocês estão trabalhando remotamente. Eu tive notícias que tem, inclusive, pessoas que eu conheço, que parece que a estrutura da empresa já está pensando de tornar o trabalho remoto, mesmo que a gente retorne, a pessoa já vai passar a trabalhar remotamente. Queria saber como é que vocês têm pensado, com o que vocês têm trabalhado, o que vocês têm sentido. E aí eu queria dividir com vocês que na outra semana passada, eu fiz uma reunião com o pessoal da área da saúde, fui convidada para conversar com o pessoal e eu tive contato com umas enfermeiras e com o pessoal de dentro dos hospitais que estão na área de combate a toda essa situação. E foi muito interessante porque o olhar de alguma daquelas pessoas foi muito enriquecedor para mim. Me fez pensar em muitos aspectos. Tem alguns lugares do Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas praticamente não houve tantos casos. A curva não foi tão alta quanto no resto do Brasil, principalmente o Sul. E o descritivo dessas pessoas que eu escutei ali, elas têm toda uma consciência de equipe, da importância de cada um dentro desses hospitais. Então, eles fazem um trabalho de consciência da equipe, do quanto que cada um é importante naquele setor e dentro do hospital todo. E eu achei isso tão fantástico, porque não é um programa que necessariamente tenha sido implementado por psicólogos, mas é um olhar que surtiu muito efeito e é uma das coisas que elas acreditam que tenha sido o grande diferencial.
E eu fiquei mesmo me questionando, né? O quanto que esse olhar pelo outro, preocupar-se com o outro que está ali, às vezes sob a minha chefia, ou às vezes nem tanto sob a minha chefia, mas o quanto que isso faz de diferença. Às vezes uma ligação, que a gente até falou em umas lives aí atrás, né? Às vezes você ligar para uma amiga ou mandar mensagem, e aí, como é que você tá? O que tá acontecendo? Como é que tá o trabalho? Como é que tá os filhos? Como é que estão as coisas? E às vezes a pessoa faz uma grande diferença na vida dela. E eles ainda não têm um estudo mais formal de que isso tenha impactado, mas é uma experiência assim, é empírico. Elas têm esse feeling de que o olhar pelo todo fez a grande diferença. Inclusive tem hospitais que nenhum dos colaboradores foi infectado até agora, apesar de ter tido grande número de internações, mas entre os funcionários, nenhum caso. E eu achei muito legal isso, né? Porque, da mesma forma que as últimas notícias que chegaram pra gente nos últimos dias, o movimento, às vezes das chefias, às vezes das pessoas que estão ali no alto, impactam muitos os que estão seguindo. E às vezes atitudes que a gente pensa só em si e não pensa num coletivo, causam uma desordem, uma aflição muito grande. E eu fico me perguntando, né? O quanto que essa aflição, o quanto que essa desordem, o quanto que essa inquietação é benéfica. O quanto que isso traz o quanto que isso traz para que a gente caminhe. Porque qual que é o grande objetivo nosso? É a gente ficar bem, tranquilos. E às vezes a gente começa a apontar o dedo e, poxa, o fulano não pôs a máscara, poxa, o ciclano não fez isso, poxa, o beltrano. E às vezes a grande diferença é a gente cuidar do pequeno, porque se cada um tivesse cuidando ali do seu pequeno, as coisas não teriam tomado tantas proporções. Eu tenho percebido muita raiva nas pessoas, muita irritação, muita impaciência, parece que as pessoas estão chegando assim num nível, e eu já vinha falando isso desde o começo das lives, que essa permanência da gente, muito tempo fechados, isso ia trazer à tona os nossos instintos mais primitivos. A irritação é uma delas, a braveza é uma delas, a briga, a discórdia. Parece que as pessoas estão mais inflamadas, né? E assim, a pessoa pode ficar inflamada do jeito que quiser. Mas o que que isso pode ocasionar ali na frente, de fato? Às vezes começa a ter rachaduras, a ter dissonâncias dentro de uma mesma família, dentro de uma mesma, às vezes, parcerias, né? Que se desfazem por questões tão pessoais. É escolha, às vezes, de cada um, né? E é lógico que cada escolha vai impactar o meio como um todo. Mas se a gente parte para a briga, até porque o outro, quando você parte para a briga, a partir do momento que você começou a acusar, o outro já tampou os ouvidos. Não vai te escutar. Por que psicoterapia? Por que terapia? Por que às vezes essas conversas funcionam tanto? Porque você não julga. O outro está fazendo aquilo que ele tem dentro dele, aquilo que ele tem condição. Se ele tá com o ambiente ali dentro tão irritadiço, tão bravo, procurando um culpado, procurando um responsável pro mal-estar dele, vai achar qualquer um ali fora. E vai jogar todas as frustrações ali. O problema é o fenômeno de massa que acontece, né? Eu não sei se vocês conhecem, eu não sei se eu já falei aqui nas lives, mas é uma coisa conhecida. Então,
as pessoas quando frequentam como é que chama? Estádio de futebol, às vezes a gente vê acontecer aquelas barbáries, né? Quando se juntam e aí batem nas pessoas, agridem as pessoas. Isso se chama dentro da psicologia de fenômeno de massa. Porque o indivíduo, e aí quando você vai apurar, você vê às vezes indivíduos que sozinhos não fariam aquilo, indivíduos sensíveis, indivíduos quietos, tranquilos, que não eram agressivos, mas que dentro daquela multidão perde o sentido de unidade, de responsabilidade. Isso é comprovado. E tem a sensação de que a agressividade, ela é diluída entre todos. Então, eu não tenho a responsabilidade para mim. E aí vai. E uma vez que o fenômeno de massa esteja instalado, para você parar, aí você tem que vir com agressividade. Então, eu fico me questionando, sabe? O quanto que, muitas vezes, se a gente embarcar nessas, de ficar muito polarizando, se isso não vai ocasionar ali na frente um fenômeno de massa maior, de maiores proporções. Porque se a gente imaginar, nós não somos os únicos que estamos passando por tantas frustrações aqui no Brasil. É no mundo. No mundo as pessoas estão sendo contrariadas, estão sendo dificultadas no seu dia a dia. Muita gente perdendo negócios, perdendo vidas, perdendo milhões de coisas, liberdade. Tendo as suas vontades frustradas, planos, planejamentos, sem uma data para término, sem uma previsão. Então, se eu encontro um responsável, um culpado, ou algo que eu possa jogar toda aquela frustração ali, se eu faço um movimento único, eu tenho um peso. O que me preocupa e o que me abre os olhos é esse fenômeno de massa numa sociedade como um todo. E eu não estou dizendo só de Brasil. Eu quis, assim, dividir um pouco com vocês dos últimos momentos. Eu não sou muito de ter muitas notícias. Não gosto muito de ficar entrando nos detalhes dessas coisas. Mas eu gosto de entender, às vezes, o movimento que está por trás. E eu fico me questionando mesmo que, uma vez instalado o movimento de massa, como é que a gente vai fazer para parar? Sabe? Carrinho de rolemã, ladeira abaixo, é essa sensação que eu tenho. E com agressividade, com porrada, ou com grito, ou com agressividade, o outro não escuta. Cíntia, mas então qual é o caminho? O caminho ideal seria que todos nós conseguíssemos ir evoluindo, compreendendo, e cuidando, e fazendo o melhor dentro daquele mundo de possibilidades. Ah, mas o fulano faz assim, mas o ciclano... E o que você tem feito na tua vida? O que você questiona na tua vida? O que você tem feito? Você pode dizer que a tua vida é absolutamente nota 10, você não faz nada que você poderia melhorar? Então, é essa consciência, é esse questionamento que eu gosto de fazer, nesse sentido do cuidar do meu jardim interno. Sabe? Cuidar desse espaço não é egoísmo, é diferente. É a questão da responsabilidade. Quando eu tenho consciência da minha responsabilidade com o meu jardim, com o meu conteúdo, com o que eu espalho de palavra por aí, com o que eu espalho de, eu brinco, né, energia por aí, com o que eu espalho de mau humor, de irritação, de braveza, contamina. E aí uma pessoa que é um pouco mais sensível, ou uma pessoa que já tenha buracos internos mais profundos, vai ficar inflamada com aquilo que eu jogar. Aí a grande responsabilidade das pessoas que têm maior visibilidade, que escrevem coisas por aí, que instigam, porque os outros que a seguem também acham. Porque eu idolatro aquela pessoa, eu acho que aquela pessoa é o máximo. Se ela falar naquele sentido, ela tem razão. Então aí a responsabilidade de eu cuidar desse meu jardim interno, para que esse meu jardim interno não comece a provocar uma sujeira ou um jogar de dejetos, de coisas, né? Cuidar da água que eu vou usar naquele meu jardim.
Eu não sei se vocês conhecem a agricultura, ela chama biodinâmica. É uma agricultura que ela não é só orgânica. Então, além dos alimentos serem orgânicos naquela plantação, tem uma preocupação de colocar as plantas certas próximas daquelas, que a praga de uma consome a praga da outra e entra num equilíbrio. A nascente é cuidada dentro dessa propriedade, o lixo que é gerado dentro dessa propriedade é eliminado dentro dessa propriedade também. É uma agricultura que a gente chama biodinâmica. Por que a gente não transforma esse nosso jardim interno nisso? Uma agricultura biodinâmica, em que a gente cuide dos nossos lixos e a gente não tem a necessidade de jogar lá fora. Não tem a necessidade de contaminar o meio ambiente, contaminar o ambiente do nosso trabalho, contaminar o companheiro, contaminar a companheira, contaminar os filhos, a escola, o isso, aquilo. Porque se cada um se responsabilizar, as coisas vão melhorar. Mas se eu jogo a responsabilidade no outro e se eu aponto o defeito do outro, eu me eximo. E aí vem o fenômeno de massa, porque se eu estou na massa, o que eu vou fazer de diferença? Tanto faz, tanta gente fazendo errado. Tanta gente descarta o lixo errado, tanta gente pensa assim, tanta gente fala assim, pois é. Mas a gente tem o fenômeno de massa para um lado, que também descarrila ladeira abaixo, a gente também tem o fenômeno de massa para o outro lado. Né? Se você chega com um sorriso, se você chega com um abraço, se você dá uma ligada para uma pessoa, se você manda uma mensagem e você mostra para aquela pessoa que você se importa com ela, você tem a certeza absoluta que você vai estar gerando uma diferença na vida daquela pessoa, ainda que ela não perceba ali na hora, mas faz. Então eu queria dividir isso um pouco com vocês, tá bom? Vou dar uma passadinha aí de olhos para ver se vocês colocaram alguma coisa. Se vocês quiserem se colocar, podem ir, tá? Pode ir falando se vocês quiserem. Tati, por aqui, tô mais no chá. Isilda, Andréa, Zuleide, Tati. Seria mais fácil se aceitarmos as verdades do outro. Pois é. Então, mas a gente não aceita nem a nossa, né? O autoconhecimento é a única ferramenta que faz a gente capaz de aceitar o outro. Porque se eu me conheço, Jung já falava, né? Eu tenho o lado da luz, que é o lado das qualidades, e eu tenho o lado das sombras. Eu tenho tudo isso, faz parte de mim. Eu não sou só qualidade. Se eu me conheço profundamente, se eu tenho um autoconhecimento grande, eu sei que isso tudo me faz eu, Cíntia. Agora, se eu só consigo enxergar as minhas qualidades e eu faço de tudo para disfarçar os meus defeitos, as minhas dificuldades, eu tenho o melhor clique, eu tenho a melhor pose, eu tenho a melhor roupa, eu tenho a melhor família, eu costumo brincar, eu tenho a família Doriana, eu não tenho insegurança nenhuma, eu não tenho dificuldade nenhuma, eu tô sempre bem, o problema é o outro. Então, coloca o dedo na ferida do outro, quase como se fosse para se esconder atrás da ferida do outro. Vocês podem ver como as pessoas se identificam com quem é verdadeiro, com quem é transparente. Ao mesmo tempo, tem outros que se identificam com aqueles que eu falo que assim, é todo mundo plastificado, né? Com o mesmo rosto, com o mesmo queixo, com a mesma bochecha, todo mundo igual. Porque a pessoa precisa se transformar tanto no Ken, na Barbie, naquele corpo perfeito, naquele modelinho, que eu vou perdendo a minha personalidade, a minha individualidade. Eu preciso preencher os requisitos que essa sociedade, como se os outros mandassem o que eu tenho que ser, os outros impõem. Então, o autoconhecimento te traz liberdade também. Quando eu me sinto livre para fazer as minhas escolhas, então eu dou liberdade do outro fazer as escolhas dele. Eu acho que uma coisa é consequência da outra. Então, ao invés de apregoar a raiva, a bronca, é cuidar do meu.
Porque quanto melhor eu tiver, o meio ambiente é consequência. É consequência. Oi, Gi, Pati, Tati. O fenômeno de massa pode ser também para o bem. Por exemplo, neste momento, a solidariedade. Concordo. Você sabe que o meu filho mais velho me contou agora há pouco. Hoje é aniversário dele. 17 anos. Ele me contou agora há pouco que eu fiquei super orgulhosa que ele fez um movimento aí lá na escola dele. Ele tem uma pessoa determinada que ele conhece, que tem um determinado restaurante que está fazendo alimentação para a população carente. Até para manter o giro do próprio restaurante. Ele fez um movimento junto à escola dele para que levasse a consciência para a escola, se a escola poderia ajudar. A escola super abraçou e aprovou que vão comunicar todos os pais, vão comunicar os alunos para que sejam feito um levantamento de fundos para isso. Eu sigo o Colégio Suíço Brasileiro, não sei se vocês conhecem aí no Instagram, e eles estão no movimento de arrecadação de fundos para recolhimento de cestas básicas. Ou as meninas, como eu falei um tempo atrás, lá do Brincando no Pé, Nutrição para Imaginação, elas começaram a recolher fundos para fazer essas caixas para levar para as crianças carentes e conseguir fazer brincadeiras que essas crianças consigam brincar no dia a dia delas, né? Então, eu concordo que a solidariedade também contamina. A gente se emociona quando a gente vê algumas posturas, né, de solidariedade. Então, se a gente pode dedicar uma parte do nosso dia a essa solidariedade, tem exemplos aí de pessoas aí que estão aí que se dedicam intensamente à solidariedade. Porque não é necessariamente só com dinheiro, né? Muitas vezes o outro precisa muito mais de um abraço, de um carinho, de um ouvido, do que de dinheiro. Oi, Rê. Mari. Kátia. Eu tô no chá e no vinho, pois é. Eu não sou muito de beber, né? Eu bebo só de vez em quando. Mas também não sou muito, não. Não gosto muito, não. Mas tem dia que a gente acorda atacado, né? Tem dia que a gente acorda com menos paciência, acorda com menos humor. E como é que a gente faz? Procura um responsável lá fora? Ou você vai procurar melhorar você? Eu não sei se vocês têm visto, também tem aí, eu tenho indicado para algumas pessoas, se vocês não seguem. Eu não conheço o trabalho dele muito profundamente, mas ele tem feito lives diárias. É o Tadashi, não sei se vocês conhecem, é Tadashi. Ele tem feito live, acho que é 6 horas da manhã e às 8 horas da noite. Lives em que ele faz meditação. E eu conheço uma pessoa que está fazendo com frequência essas meditações com ele. Semana passada bateram 20 mil pessoas, para vocês terem ideia do que é um movimento de solidariedade, do que é um movimento pela paz, do que é um movimento das pessoas encontrarem o seu centro, né? Também podemos usar esse fenômeno de massa, o fenômeno da contaminação, para esse sentido também. Então, é justamente por isso que eu pensei em fazer um grupo, como eu já tinha falado aí no começo para vocês, quem me escutou, esse grupo é com esse foco, é um grupo de autoconhecimento, porque o trabalho, quando é feito de uma forma individual, ele tem uma outra pegada. Quando a gente faz um grupo em que o outro às vezes identifica uma dor similar que um relata e eu escuto e eu, nossa, mas eu já me senti assim, nossa, mas eu já escutei, funciona para um todo. Então, nesse grupo, eu vou conseguir ver a carinha de vocês, né, de quem quiser participar, e nós vamos ter espaço para, se você quiser se colocar, e nós vamos ter espaço para fazer alguns exercícios de uma forma diferente, para a gente escutar e compartilhar sobre alguns temas. Então, vai ser um trabalho um pouco direcionado, um pouco diferente do que a gente costuma fazer aqui nas lives. Quem quiser participar, é só me mandar o WhatsApp ou mandar um direct aqui, tá bom? Eu separei um texto hoje que eu queria ler para vocês.
que eu acho que tem muito a ver aí com esse tema que eu tava querendo trazer hoje aí. O texto chama A Flor. Oi, Márcia. Hoje o tema é livre. Se quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, pode falar, tá bom? Isilda, você mandou para participar ao vivo? Você quer participar ao vivo ou você quer falar alguma coisa? Se você quiser falar alguma coisa, escreve aí. Você quer entrar ao vivo? Se você quiser entrar ao vivo, você fala. O local estava deserto quando sentei-me para ler embaixo dos longos ramos de um velho carvalho. Desiludido da vida, com boas razões para chorar, pois tinha a impressão que o mundo estava tentando me afundar. E se não fosse razão suficiente para arruinar um dia, um garoto ofegante chegou perto de mim, cansado de brincar. Parou na minha frente, cabeça pendente, e disse cheio de alegria: Olha, veja o que eu encontrei. Na sua mão uma flor. E que visão lamentável. Estava murcha e com muitas pétalas caídas. Querendo ver-me livre do garoto com a sua flor, eu fingi um pálido sorriso e virei-me. Mas ao invés de recuar, ele sentou-se ao meu lado, levou a flor ao nariz e declarou com estranha surpresa: O cheiro é ótimo. E é bonita também. Por isso a peguei. Pegue-a, é sua. A flor à minha frente estava morta ou morrendo. Nada de cores vibrantes como laranja, amarelo, vermelho, mas eu sabia que eu tinha que pegá-la, ou ele jamais sairia dali. Então estendi-me para pegá-la e respondi: Era o que eu precisava. Mas ao invés de colocá-la na minha mão, ele a segurou no ar, sem qualquer razão. Nessa hora notei pela primeira vez que o garoto era cego e que não podia ver o que tinha nas mãos. Eu senti a minha voz sumir. Lágrimas despontaram ao sol enquanto eu lhe agradecia por escolher a melhor flor daquele jardim. De nada, respondeu sorrindo. E então voltou a brincar sem perceber o impacto que teve em meu dia. Sentei-me e me coloquei a pensar como ele conseguiu enxergar um homem auto-piedoso sob um velho carvalho. Como ele sabia do meu sofrimento auto-indulgente. Talvez, no seu coração, ele ainda tenha sido abençoado com a verdadeira visão. Através dos olhos de uma criança cega, finalmente eu entendi que o problema não era o mundo, e sim eu. E por todos os momentos em que eu mesmo fui cego, agradeci por ver a beleza da vida e apreciar cada segundo que é só meu. Então eu levei aquela feia flor ao meu nariz e senti a fragrância de uma bela flor. E sorri enquanto eu via aquele garoto com outra flor em suas mãos, prestes a mudar a vida de um insuspeito senhor de idade. Oi, Karen. Gente, tem uma coisa escrita aqui que eu não sei o que é. Bom, não sei. Eu sou meio trelelê aqui. É isso. Oi, Eka. Então, eu acho que se a gente conseguir abrir os nossos olhos para a gente enxergar o que acontece fora da gente, ou se a gente conseguir tirar as lentes que limitam o nosso olhar e que por vezes fazem a gente enxergar as verdades absolutas como se elas só tivessem aquela cor, talvez a gente comece a se questionar. Tudo que é feito como ferro e fogo é absolutamente certo ou é absolutamente errado? A gente corre o sério risco da gente estar errado. E quando a gente toma atitudes extremas e quando a gente tem opiniões extremas, eu nunca vou fazer isso, eu sempre fiz assim, a gente se isola, a gente se torna amargo, a gente defende as nossas ideias até morrer, a gente não tem flexibilidade, a gente não se adapta às situações de vida. As pessoas que estão mais sofrendo nessa quarentena
são as pessoas que têm absoluta necessidade de levantar no mesmo horário, acontecer tudo exatamente previsto, como sempre. Pessoas que se adaptam mais aos imprevistos estão sofrendo um pouco menos, porque lidam melhor com estas questões. A gente se conhecer e perceber que essas verdade absoluta não dá liberdade. Verdade absoluta fecha. E quando fecha, eu quero fugir dali de alguma forma. E se eu quero fugir dali, eu vou fugir para fora. Só que lá fora eu nunca vou encontrar um contento suficiente que me deixe bem comigo mesmo. Porque eu sou a única pessoa que consigo me contentar 100%. Se eu não sou capaz de contentar a mim, de agradar a mim 100%, que dirá o outro, que não dá conta nem dele. A Márcia colocou, como dizia minha professora, o quê? Piar com zóio bom? Não entendi, Má. Piar ou olhar com zóio bom? É assim? Ah, olhar. Ah, tá. Pois é, olhar com os olhos bons. Tudo a gente pode tirar uma aprendizagem. E o que você tem feito do teu dia a dia para você aprender? O que você tem feito de flexibilidade? Aqui em casa a gente já fez 1000 coisas de flexibilidade, porque não tem muito. Porque se você parar, você sofre. E se a gente fica nessa questão de tem que voltar a ser assim, muito do que a gente conversou com a Raquel semana passada, né? As pessoas que estão nessa ideia ilusória de que as coisas vão voltar como eram antes, esquece. Esquece. A gente se transformou. Como é que a gente vai sair lá? Pro bem ou um pouco mais traumatizados, depende como que você lidou. Como é que você usou esse tempo? Eu falo, você tá usando o tempo da quarentena para cuidar de você, para cuidar das coisas que você gostaria de mexer? Ou você tá usando esse tempo para fazer de conta que nada acontece e o problema tá acontecendo lá fora? Não, porque fulano assim, porque ciclano isso, porque e você? E você? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você buscou? E aquilo que a gente vem conversando já, né? Nas lives aí. Motivos a gente tem de sobra, aliás, profissionais a gente tem de sobra aí que estão fazendo lives a todo instante, é live de meditação, é live de... Tem outro garoto também, um rapaz também que fala umas coisas bem legais, se vocês não viram ainda as coisas dele no Instagram, chama Gu Tanaka, Gustavo Tanaka. Ele libera um livro dele, tem um livro dele muito legal contando a transformação dele, como que foi dentro como que era. Ele conta que ele era da área da administração de empresas e é um livro gratuito. Basta entrar no Instagram dele, tá lá. Ele pede só para você cadastrar um e-mail e ele manda para você o PDF do livro. E eu já tô... Ele conta, acho que é 11 dias de despertar ou 11 dias de transformação, é um negócio assim o nome. E ele vai contando como é que foi isso. E ele conta que ele vinha numa pegada de que ele tinha que produzir muito, o foco dele era produzir. E ele chega num determinado ponto da vida dele que ele se vê sem dinheiro, endividado, com um monte de dúvidas, com um monte de coisas. O que ele ia fazer da vida dele? E é então que ele começa a se questionar. E aí ele escreve muito bem, uma leitura muito legal, que também está aí disponível de graça. Né? Então, a gente tem muita coisa. Essa pandemia trouxe muito conhecimento pra gente legal, que dá pra gente se mexer, que dá pra gente se questionar, que dá pra gente repensar. De graça, não precisa dizer que não tenho dinheiro pra isso. É só ter vontade. A gente tá encontrando. Se a gente souber procurar, tem ótimas seleções. Ótimas. Né? Por exemplo, a Raquel, eu tô vendo que a Raquel tá aí também. Oi, Raquel. Oi, Elaine. A gente tem algumas pessoas que estão fazendo, inclusive, lives de yoga e disponibilizando de graça. A própria Raquel tá lá o canal dela lá no YouTube fazendo um monte de exercício. A Paty.
Então, tem muitas... A Paty Ferraz, a Paty Cordeiro, que aí agora tem um monte de Paty aí. Um monte de gente fazendo um monte de coisa legal e a gente fica... A gente tá gastando a nossa energia nessas coisas que não estão rolando bem. E é óbvio que isso vai causar mal-estar, porque vamos combinar que nós estamos num período com os nervos, como antigamente, como minha avó dizia, com os nervos à flor da pele. Então, se eu já sei que eu tô com os nervos à flor da pele, se eu ficar me irritando e procurando mais motivo para ficar mais nervoso à flor da pele, qual a chance disso dar bom? Ou então, como diria meu filho, disso dar ruim? 100%, né? E aí é uma escolha. Você quer passar o seu dia inteiro mal? Você quer passar esse tempo todo mal, irritado, irritada, brava, praguejando, imaginando como que deveria ser, porque seria... É o que tem pra hoje. Vai lidar ou vai reclamar? E seria muito bom que a gente tivesse, como esse texto que eu li, né? Que a gente tivesse os olhos... Quem não enxerga com esses olhos nossos da visão, normalmente e habitualmente, eles têm outros sentidos muito mais afiados, eles são muito mais sensíveis, até pela própria limitação visual. Se a gente conseguisse enxergar com os olhos fechados, a gente se despediria de muitas verdades absolutas que ficam aí na cabeça da gente, né? Não dá pra gente continuar repetindo padrões, não dá pra gente continuar se comportando como os nossos pais, como os nossos avós. A gente tem que evoluir, a gente tem que fazer melhor. Na raiva, na briga, a gente já viu que não rola, não vai pra frente. A gente tem mais do mesmo, né? Deixa eu dar uma passadinha aí. Gente, pra quem não tava antes, o tema hoje é livre. Quem quiser ir se colocando, se coloque e a gente vai trocando, tá bom? Excesso de informação para algumas pessoas também ficam tensas. A Raquel. Sabe aquela sensação que tem que produzir? Exatamente isso, Raquel. Exatamente isso. Tem muita gente que tá nessa vibe, né? Tenho que continuar produzindo ininterruptamente. Tenho que continuar no mesmo tempo, tenho que continuar com a mesma vibe que eu tava antes. Pois é, não tem. Aliás, a vibe de antes já tá comprovadamente que a gente deveria mudar esta vibe de antes, né? Tem que flexibilizar de alguma forma. Senão, vamos ter mais do mesmo. Vera, minha mãe. Raquel, já vi algumas pessoas falando disso, dessa pandemia. Pois é. Pois é. A gente lidar com todas essas frustrações emocionais que a gente está sendo exposto já é um grande... Só da gente se manter num estado minimamente são emocionalmente, isso já é um avanço gigantesco. Gigantesco, gigante. Então a gente não tem necessidade de ficar produzindo ininterruptamente, porque a gente está tendo que lidar com outro hemisfério, com o hemisfério direito, que é esse hemisfério que está tendo que lidar com um monte de emoções, com um monte de frustrações. Não dá pra gente achar que a gente tem que ficar intelectualmente produzindo o tempo inteiro. Porque senão vai ter... Não dá conta, né? Muita gente eu tenho atendido bastante gente se queixando de noites mal dormidas, viu? Ou noite mal dormida, ou as pessoas se queixando que é muito pesadelo... ou então acorda no meio da noite e não consegue dormir mais, e depois passa o dia inteiro com sono. A gente você passa o dia inteiro sendo bombardeado por esse monte de informações, de um monte de estresse, de um monte de coisa que vai te deixando irritado o dia inteiro. Como é que você vai poder dormir bem, né? Impossível. A Kátia, vamos ter que nos acostumar com o novo normal. Pois é. Então, mas eu acho que vai ser tão natural, Kátia, porque não vai ter como voltar ao que era. Vai ser impossível. O nosso novo normal é o que a gente tá agora. Isso já é um novo normal. É o normal de agora. Como que isso vai se transformar lá na frente?
Raquel, eu vi uma pessoa falando que a gente tem que tentar escolher o que a gente quer ver nesta pandemia, como se a gente estivesse em uma biblioteca. Eu concordo. E pra mim não é só nessa pandemia, pra mim é sempre. Eu costumo brincar que o perfil depressivo, se você mostrar para um perfil depressivo, deixa eu pegar aqui, uma folha de papel que não tenha... Vamos imaginar que isso aqui é uma folha sulfite, que está em branco, que não tem risco nenhum. Aí eu venho e coloco um pontinho aqui. Aí eu apresento para a pessoa e falo assim, deixa eu ver se está dando para ver. O que você tem? Descreve para mim o que você tem aqui na frente. O perfil depressivo vai dizer assim, uma bolinha preta no meio de uma folha branca. O perfil, normalmente, um perfil da pessoa que se deprime mais fácil e que se deixa invadir por essas coisas que estão acontecendo lá fora, a gente pode dizer que é como se vissem a questão por um pontinho só. Se a pessoa consegue se distanciar emocionalmente daquilo que ela tá vivendo, se ela tem uma distância emocional, falo que é uma visão de pássaro, ela consegue entender o ganho que ela vai ter a partir daquilo. Então ela vê a folha de papel além daquele único pontinho. Entende? Raquel, saber o que você procura. Pois é, a gente tá tendo muita informação aí de todos os lados, a gente pode escolher, né? Se a gente quer continuar acessando tudo de ruim que tá acontecendo no mundo, porque sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, ou se a gente já sabe que a gente já está mais aflito e mais com os nervos à flor da pele e vai tentar se cuidar um pouco mais. Tati. Mais do mesmo com pessoas estressadas devido à situação nova. Pois é. Tem pessoas que correm a vida inteira, elas tentam se precaver como se elas pudessem prevenir qualquer coisa fora do normal, qualquer coisa fora do habitual. Aí vem a vida e coloca a gente numa situação que eu posso ter o que eu quiser, o financeiro que eu quiser, eu posso ter tudo o que eu quiser, a casa dos sonhos, a situação dos sonhos, mas tem coisas que agora ninguém pode. E isso vai abrir, vai tocar em pontos antigos. Como que essa criança reagia quando ela era frustrada nos desejos dela. O adulto é invadido e é permeado por esta questão de que não pode, privado na sua liberdade. Inconscientemente ele acessa essa criança como ela reagia e começa a reagir como criança. Criança, quando chega em casa depois que brigou na escola, é difícil a criança que diz assim, eu que comecei. Criança sempre diz, foi o fulano que fez, porque o fulano aconteceu, porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo. Depois, com uma conversa, se você conseguir, você vai entender o todo. Então peraí. O fulano fez assim, mas o que você fez antes? Mas o que estava acontecendo antes? Como é que isso tudo começou? Mas a criança é sempre a vítima. Raquel, porque se a gente só deixa a informação chegar na gente, a gente acaba perdendo o controle, é isso aí. Eu falo, eu decido o que eu vou assistir ou não. Eu não vou assistir o que todo mundo está assistindo porque todo mundo quer que eu assista ou porque é o que todo mundo tem que assistir. Eu não vou ler o que todo mundo está lendo porque é o que todo mundo está lendo e está na moda. Isso é perda de liberdade. A massificação é perda de liberdade, é perda da individualidade. E a gente está numa sociedade que estava acostumada nisso, na massificação. Não existia mais o indivíduo, a responsabilidade individual. Não, todo mundo faz. Não, os jovens são assim. Não, o pessoal dos 40 é assim. É como se eu não tivesse a responsabilidade, jogo nas costas do outro, né? Então,
E o que a gente está vivendo é consequência disso. Raquel. Sono ruim, mais estresse. É isso aí, não libera o hormônio. É uma roda, né? É um círculo vicioso, né? É círculo virtuoso. Círculo vicioso. Aí as pessoas não fazem exercício. Aí você fala, pô, faz uma live disso, faz uma live daquilo, faz. Ah, não deu tempo, ah, não consegui, ah, não. A desculpa vai continuar existindo. Apesar de estar todo mundo meio que fechado em casa, continuam existindo as desculpas. É como se tudo fosse mais importante do que eu me cuidar. Eu não quero cuidar de mim, e aí eu espero que o outro cuide de mim. É louco, né? É muito maluco o movimento que a gente faz. A gente coloca a responsabilidade no outro pelo meu mal-estar. Mas peraí, o que você faz para você ficar bem? Aí vem as vírgulas, aí vem os poréns, aí vem o senão, não posso, não é, 500 coisas vêm mais importantes do que eu. E se eu não me coloco, e se eu não me cuido, por que eu acho que o outro vai me colocar em primeiro lugar? Da onde que a gente tira isso, eu não sei. Mas muita gente pensa assim. A Luísa, eu exercito o silêncio também, é fantástico o silêncio, né? É o esvaziar o copo, né? Que é a meditação, né? Momentos de ócio, ver o tempo passar, para mim faz toda a diferença. Então, a gente deveria ter mais disso. Muito mais disso. Ficar quieto, às vezes, sem fazer absolutamente nada. Nem que fosse olhar para o nada. Que é o que a criança costumava fazer antigamente. É que hoje a gente não deixa nem a criança ficar ociosa. Tá fazendo o quê? Vai fazer alguma coisa. Faz o quê? Tá fazendo o quê? Criança antigamente olhava o céu, pegava uma caixinha de fósforo, aquilo era um caminhão, daqui a pouco aquilo era um helicóptero, daqui a pouco era um carro, e daqui a pouco aquilo era um personagem. E aí a criança ia, com a criatividade, exercitando esse hemisfério direito, exercitando essa caixa de ferramentas que a gente tem. Aí a gente vai privando. E aí a gente vai se acostumando que a gente tem que estar produtivo o tempo inteiro, que é o hemisfério esquerdo, eu tenho que fazer. E aí essa caixa de ferramentas, essa caixa de recursos emocionais vai ficando fraca, vai ficando perneta. Aí eu não posso ficar parado, porque se eu ficar parado eu vou entrar em contato com isso aqui, com esse hemisfério direito que não tem ferramenta suficiente. Então o que eu faço? Eu fujo para o hemisfério esquerdo. Então esse ficar parado da criança é essencial, no adulto também. E quem faz isso com frequência? Com consciência. Você passa para a pessoa que seria legal ela meditar, minha nossa, a maioria foge. E não precisa ser uma meditação formal, é só ficar quieto. Fica quieto, 5 minutos sem falar, 5 minutos sem fazer nada, sem produzir. Não, hoje em dia fica todo mundo, né, nos aparelhinhos, né. Tati, atividade física, é isso aí. Música, leitura leve, fundamentais. É isso aí. Doula. Contaminação mental. Pois é. Olá. Pois é. A gente se contamina mesmo. Mental, emocionalmente, né? A gente se contamina pelo lixo do outro, pelo estresse do outro, pela irritação do outro. E aí a gente contamina também os outros. Então é uma via de mão dupla, sabe? Quando eu não coloco filtros no meu ouvido, como os pelinhos do nosso nariz filtram o ar, acontece a mesma coisa. Filtro na boca, o que eu tô falando, o que eu tô escutando, o que eu tô assistindo, aqui que eu tô sendo exposto. A gente tá se contaminando. Márcia, então se a gente se vitimiza sempre, temos um comportamento de criança. Quase isso. Quase isso. É uma criança ferida. E aí a gente tem que fazer o trabalho da criança ferida. Fazer essa criança compreender, porque a criança tem a sensação de impotência. A criança espera que um adulto cuide dela. A criança espera que a mãe e o pai tenham resposta para tudo. A criança idealiza pai e mãe e acha que pai e mãe tem que ser perfeito. A criança idealiza que existe super-homem, super-mulher, que o outro não tem defeito,
que ou é mocinho ou é bandido. A criança não consegue enxergar a pessoa como um todo. A criança enxerga ou é tudo certo ou é tudo errado. Então, o que a gente tem observado aí são comportamentos de crianças feridas. E por isso eu falo que é fundamental a gente cuidar das nossas memórias das nossas crianças feridas. Essa fala é muito importante, eu me reconhecer, pois é, eu cuidar de mim. Fazer escolhas do que é melhor para o meu crescimento interior, respirar, sentir, buscar a essência do meu eu, do seu eu, é isso aí. Karen, concordo que deve ser bom ficar no ócio, mas ainda sinto culpa, pois é. Então, aí a gente tem as crenças limitantes, que acontece exatamente isso, que a gente acha que ficar à toa a gente está desperdiçando tempo e não é. Quando a gente, as melhores ideias, as coisas mais geniais que a gente tem na história da humanidade foram feitas nos momentos de ócio. A gente estuda, a gente trabalha, mas se a gente não tiver o momento do ócio, tem um superaquecimento. Ninguém produz no superaquecimento, a gente não é máquina. Se a gente fosse máquina, a gente sairia todo mundo igualzinho. A gente não sai cada um de um tamanho, de uma cor de olho, uma cor de cabelo. Cada um é único. Então, se respeitar e perceber também o seu limite de cansaço. Gente, eu não sei se vai cair, eu não quero deixar nenhum comentário aqui. Se cair, eu entro de novo se tiver alguma coisa por falar ainda. Sentir-se bem consigo mesma, verdade, se policiar. Pois é. Saber o que é bom pra mim e o que pode minar os meus sentimentos e pensamentos. Oi, Rô. Márcia. Então, a grande maioria das pessoas no momento são crianças feridas. Todos nós temos crianças feridas dentro de nós, independente do trabalho que cada um já tenha feito de si. Toda vez que a gente se vê, toda vez que a gente se enxergar num momento de perigo, num momento de estresse grande, as nossas crianças são ativadas. Gente, assiste divertidamente, que vocês vão compreender. A gente acessa as nossas crianças antigas e se a gente tem mais, a diferença é que se a gente tem mais consciência, o nosso lado adulto assume a frente e toma conta da nossa criança. Se a gente não tem consciência, a nossa criança toma a frente e aí faz as barbaridades que estão por aí. Entende? É exatamente isso. Mas todos nós temos crianças feridas. Porque, assim, é um trabalho infinito de autoconhecimento, né? Foi a outra live, né? Foi isso aí, Karen. Raquel, pra mim tá difícil imaginar voltar à vida como era. Parece que não vou conseguir me encaixar na mesma vida de antes. Muita gente tá com essa queixa, Raquel. Muita gente tá com essa queixa. De que, gente, eu acho que vai cair. Se cair, eu não quero interromper essa conversa. Vocês escrevem de novo. Eu entro de novo pra gente falar mais uns 15 minutinhos, tá bom? Como tava livre hoje, eu não queria interromper com vocês. Se cair, eu entro de novo. Tem muita gente, Raquel, que tá com essa queixa de que com a dificuldade de se encaixar na vida de antes, porque não vai ter a vida de antes mais. E não adianta a gente ficar pensando agora, porque se a gente ficar pensando agora, vai cair. Vai cair, já vou entrar. Vamos voltar lá no ponto que a gente estava falando. Oi, Cá. Se vocês quiserem escrever o que vocês tinham escrito depois desse comentário que eu tava falando, vocês escrevem de novo, porque agora perdeu, tá? Desculpa aí. Mas a gente tava falando disso que a Raquel tava colocando, que tá com muita dificuldade de se imaginar voltando à situação normal. Não vai ter, eu não acredito que vai ter mais a situação normal, Raquel, porque o normal de antes não existe mais. Nós já fomos invadidos por essa grande transformação. E quem tentar voltar a ser exatamente o que era antes vai se frustrar, porque nós não somos iguais mais. Não somos. E talvez a gente tenha que cuidar de algumas marcas que fiquem por esse período também. Eu acredito que muita gente vai ficar com algumas marcas aí. Até questão de limpeza, questão de medos, a gente vai ter que olhar para isso com mais cuidado.
Por isso que eu tava falando, eu não sei se vocês viram lá no comecinho que eu falei, esse grupo que eu vou fazer aí uma vez ao mês, esse grupo que eu vou fazer uma vez ao mês, aos sábados. O primeiro vai ser agora sábado, das 11 ao meio-dia e 30. Vai ser via Google Meets. Eu só preciso que vocês... Esse de sábado agora não tem custo, tá bom? É só para eu explicar melhor para vocês como que vão ser os outros encontros. Vai ser sempre um sábado ao mês, 1h30 de encontro, tá bom? Quem quiser, depois eu passo as datas. Mas é por isso que eu quis mesmo fazer esse encontro. Vai ter um agora em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São 7 encontros no total, tá bom? Vai ser um grupo limitado, 10, 12 pessoas no máximo. Eu tô quase com esse número já de pessoas. Se passar muito desse número de pessoas, eu abro 2 grupos, tá bom? A princípio vai ser esse grupo das 11 ao meio-dia e 30 aos sábados, tá? O primeiro agora é dia 6 de junho. Tati, por que vivemos essa ansiedade louca do futuro? Faz muito mal. Então, mas isso tem tanto fator que me faz olhar só para o futuro. Se eu tenho, como eu costumo dizer, se eu tenho meu jardim abandonado, se eu tenho buracos lá dentro que eu não quero dar conta, eu vou fugir para algum lugar. Algumas pessoas fogem para o passado, perfil mais depressivo. Algumas pessoas fogem para o futuro, perfil mais ansioso. O que ajuda a gente a baixar a ansiedade? Conectar com o corpo. O que ajuda a gente a desconectar da ansiedade e conectar com o agora? Corpo, respiração, atividade física com consciência, yoga, você perceber aonde você tá, você perceber o que está acontecendo com você aqui e agora. A gente consegue se manter conectado o tempo inteiro aqui e agora? Não. Mas se você tem consciência que é natural da gente viajar na maionese, né? Viajar, vai para frente, vai para trás o tempo todo. Se você tiver esta consciência, você vai procurar colocar no teu dia a dia coisas que te tragam pro aqui e agora, né? Se você não procurar, a gente trazer a nossa mente pro aqui e agora, ou trazer a nossa intenção pro aqui e agora, não dá pra gente, no momento de ansiedade extrema, imaginar que uma pessoa que esteja tendo, por exemplo, um pânico, eu vou conseguir colocar a pessoa no aqui e agora. Não, você tem que fazer isso preventivamente. A gente já sabe que isto que a gente está vivendo é um grande estressor emocional. Eu venho falando isso desde a primeira live. A gente sabe, algumas pessoas vão sofrer um pouco a mais. O que você tem feito neste período, sabendo que isso é um estressor, o que você tem feito para cuidar de você? Para que os danos ou para que as coisas aconteçam de uma forma um pouco mais suave lá na frente. Eu já contei para vocês, eu tô com criança, eu tô com gente mais idosa, eu tô com gente de todas as idades que vocês podem imaginar, já com questões. E se vocês lerem qualquer noticiário aí, como é que tá questão de tentativa de suicídio, questão de depressão, questão de ansiedade, nos países que já estão retomando, vocês vão se surpreender. Até porque muitas vezes as pessoas mascaram suicídio e tentativa de suicídio para que não alarme tanto, porque tem algumas coisas que meio que instigam, sabe? Então, não se fala muito. Dola, oi. Kátia, verdade. Dola. Vamos ter que nos estruturar emocionalmente, nada será como antes. Sim. Dola, se você quiser participar, você me manda um WhatsApp, me manda teu celular que eu não tenho, que eu incluo você sábado no encontro, tá bom? Tati, você também. Vera, minha mãe. Tati. Parece bobagem, mas pra mim é muito importante me cuidar, fazer a unha, cabelo, sair do pijama, esse tipo de coisa. Pois é, tem gente que tá se mantendo o dia inteiro de pijama, né? Não dá pra imaginar que a gente vai voltar ao normal de antes, mas o mínimo de ritmo
é saudável, muito saudável. Boa noite, Flávia. É muito saudável que a gente mande, que a gente tente, no mínimo, se colocar um pouquinho dentro de ritmo. Dia, acordar mais ou menos no mesmo horário, dormir mais ou menos no mesmo horário, comer mais ou menos no mesmo horário, porque o corpo precisa disso. Bom, gente, hoje foi uma grande troca aí, se vocês não tiverem mais questões. Terça-feira que vem a gente tá aqui de novo, toda terça-feira às 8 horas eu faço live, normalmente, hoje eu estendi um pouco mais, mas normalmente ela dura no máximo uns 45, 50 e pouquinhos minutos. E toda terça-feira às 8 horas da noite, tá bom? Quem quiser, terça-feira que vem, sugerir algum tema, ou então eu penso em algum outro tema, para vocês também. Boa noite para vocês. E quem quiser, vai ficar gravada. Vai ficar gravada sim, Flávia. Já fiz a anterior, que começou às 8 horas, e depois vou tentar editar, gente, que eu nunca fiz. Eu nunca fiz isso com duas, assim. Eu vou ver se eu vou conseguir com o meu super filho aí, editar e juntar as duas numa só. Senão eu vou colocar, e depois eu vou subir lá no meu canal no YouTube, tá? Todas as outras anteriores, quem tiver curiosidade, tem vários temas desde que começou a quarentena aí, quem tiver curiosidade, é Cíntia Lima, é CYNTIA. Quem não estiver encontrando, tem algumas Cíntias Limas lá, e me manda aqui, depois eu compartilho com vocês. Tá bom? Valeu, muito obrigada, uma boa noite. Também adorei, Dola. Uma boa noite para vocês. Terça-feira que vem tem mais. E aceito sugestões, tá bom? Muito obrigada. Espero que quem escutou a história vai entender. Quem não escutou, gente, depois dá uma acessada, já tá lá, na live anterior aí. Quem escutou a história da flor, espero que a gente consiga abrir os nossos olhos, enxergar de uma forma diferente e sentir flores, cheiros de flores de uma forma diferente. Ainda que as flores aos nossos olhos pareçam murchas ou as situações pareçam que são super contrárias às nossas prioridades, tá bom? Um beijo, bom descanso para vocês, bons sonhos!